Fala galera! Na aula de hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. Após a vinheta, a gente continua. O assunto de hoje é expressões algébricas. E antes da gente entrar nas expressões algébricas, vamos relembrar alguns termos matemáticos e algumas operações que a gente vai precisar. Como aqui, ó. Primeiramente, responda. Letra A, o sucessor do número 3. Então, perceba que quando a gente fala de sucessor, é o número que vem imediatamente depois. Então, o sucessor do número 3 seria 3 mais 1 igual a 4. Aqui, a soma, a gente deve lembrar que soma quer dizer mais, né? Então, a soma entre 5 e 14, então a gente somaria aqui 5 mais 14, e no caso dá 19. O perímetro de um retângulo de lados 8 e 5 centímetros, aí a gente já deve lembrar o que são retângulos, né? Que no caso seria uma figurinha como essa. Então aqui eu tenho um retângulo, e pelo que a questão está dizendo, ó, o perímetro de um retângulo de lados 8 centímetros e 5 centímetros. Então isso quer dizer que 8 centímetros a gente teria nesses lados maiores e 5 centímetros a gente teria nesses lados menores. Então a gente deve lembrar também que perímetro é a soma dos lados da figura, que nesse caso aqui é a soma dos lados do retângulo. Então eu tenho aqui, ó, 8 mais 5 mais 8 mais 5 e facinho, 5 mais 5 dá 10, 8 mais 8 dá 16, 16 mais 10, 26 centímetros seria o perímetro desse retângulo de lados 8 e 5 centímetros. E por último, a diferença, a gente deve lembrar que diferença quer dizer subtração entre o quadrado de 10, o quadrado a gente deve lembrar que é expoente 2, e o cubo de 2. O cubo a gente deve lembrar que é expoente 3. Então, com isso, o quadrado de 10, 10 ao quadrado, menos, que se trata de diferença, né? O cubo de 2, 2 elevado ao cubo. Aí, se a gente for lembrar aqui de potenciação, 10 ao quadrado é 100, porque seria 10 vezes 10, e 2 elevado ao cubo seria 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? E 100 menos 8 daria 92. Então, todos esses termos a gente vai usar em situações como essa, ó. O sucessor de um número. Lembrando que sucessor é mais 1. Agora, como é que a gente vai representar esse número aqui? Como nós não sabemos que número é esse, é aí que entra as nossas letrinhas. Então, eu poderia dizer que esse número eu representaria por x. Então, o sucessor de x seria x mais 1. A soma entre dois números. Soma é mais. Como aqui já está falando de dois números, então a gente teria que considerar duas letras. Então, o primeiro número seria A, o segundo número seria B. Então, a soma entre esses dois números, A mais B, porque eu não sei que números são esses. O perímetro de um retângulo. Aí a gente teria que fazer uso do retângulo novamente. E agora, como eu não tenho quais são os dados, os lados dele, então eu poderia colocar x e eu poderia colocar y. Então, com isso, o perímetro já seria x mais y mais x mais y. Justamente porque se esse lado é x, esse aqui também é. Se esse lado é y, esse aqui também é, por se tratar de um retângulo, né? E depois a gente vai ver que essa expressão ela poderia ser simplificada. Eu poderia juntar esses dois x e também poderia juntar esses dois y. Então, eu poderia escrever 2x mais 2y, certo? Também seria a representação desse perímetro do retângulo em questão.
E por último, a diferença entre o quadrado, veja que apareceu aqui de novo o quadrado, então a gente deve lembrar que o expoente é 2. Então, ó, o quadrado de um número e o cubo desse mesmo número. Então veja que aqui na letra B falava da soma de dois números, não diziam que números eram esses, por isso que eu usei duas letrinhas diferentes. Agora aqui diz a diferença, que a gente deve lembrar que diferença é menos, então a diferença entre o quadrado de um número e o cubo desse mesmo número. Então tenho que usar tanto aqui como aqui, como esse t que eu coloquei aqui. Então, ó, o quadrado de um número t, então ficaria t ao quadrado, menos, que é a diferença, o cubo desse mesmo número, então seria t elevado ao cubo. Com isso, a gente vai fazer uso dessas expressões algébricas. Então, o que serão essas expressões algébricas? São expressões que indicam operações matemáticas. Então, a gente vai fazer muitas operações matemáticas de somar, subtrair, multiplicar, dividir. Só que a gente vai fazer tudo isso com letras e números. Então, com isso, nós vamos ter situações como essa daqui, ó. Então, nós temos exemplos de três expressões algébricas, onde a primeira, 2x mais 5, a segunda, 3a ao quadrado mais b ao cubo menos 5c, e a terceira, 2, abre parêntese, n mais 1. Então, pessoal, veja que a gente deve prestar bem atenção, principalmente nessa junção aqui entre números e letras, que a gente deve entender esse 2x como duas vezes o x para poder se acrescentar o 5. Aqui, 3a ao quadrado, a gente deve entender como 3 vezes a ao quadrado mais b ao cubo menos 5 vezes c. Então, toda vez que aparecer um númerozinho na frente de uma letra, nós vamos entender como multiplicações. Da mesma maneira, a gente deve lembrar que quando a letrinha estiver sozinha, a gente deve considerar como sendo 1 aqui na frente. Por que esse 1? Porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Ali, se tiver num parêntese, é a mesma coisa. Então, aqui a gente vai considerar também duas vezes o n mais 1, certo? Então, número na frente de parênteses também indica multiplicação. As expressões algébricas, ela tem alguns componentes. Como assim componentes? Quando a gente faz uma determinada notação algébrica, que é quando a gente utiliza letras, números e operações, a gente vai incluir os seguintes componentes. Um que a gente vai chamar de variáveis, outro que a gente vai chamar de coeficientes, as famosas operações, os expoentes, e a gente pode ter ou não parênteses. As variáveis serão essas nossas letrinhas. Vou só colocar o V aqui de variável para a figura não ficar muito poluída. Então eu tenho aqui variável aqui e eu também tenho variável aqui. Os coeficientes. Os coeficientes, nós vamos considerar esses números que aparecem aqui, certo? Então, vou colocar aqui de preto. Então, o coeficiente aqui, C, é o 3, e esse 5 aqui, ele também é um coeficiente, certo? Então, são os números que multiplicam as letrinhas ou parêntese. O 1 que apareceria aqui na frente é o coeficiente desse b elevado ao cubo aqui. Tá certo? As operações, não vou nem me deter muito nas operações, que são as continhas de mais, de menos, de vezes, de dividir, né? Então nós vamos fazer muitas operações matemáticas com essas expressões algébricas. Os expoentes. Os expoentes, obviamente, são esses números aqui e representam multiplicações, né? Os expoentes aqui, eles representam multiplicações, onde a elevado a 2 é a vezes a, b elevado a 3 é b vezes b vezes b. Então, a gente deve lembrar que o expoente indica
quantas vezes a gente multiplica. E por último aqui, nós temos os famosos parênteses para separar alguma operação que deve ser feita prioritariamente, né? A primeira coisa que a gente poderia fazer aqui seria usar a propriedade distributiva, multiplicar aqui o 5 pelo C e o 5 pelo 1, mas isso fica para uma próxima aula. Então, a expressão algébrica, ela deve ter esses 5 elementos, né? Então, nós vamos considerar esses 5 elementos em todas as expressões algébricas que a gente vai ver. Existem expressões algébricas que podem ser simplificadas. Se a gente fosse representar o perímetro desse retângulo por meio de uma expressão algébrica, como se trata de um retângulo, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Então, se eu tenho 2x aqui embaixo, automaticamente eu tenho 2x aqui em cima. Se eu tenho um y desse lado, automaticamente eu tenho um y desse outro aqui. E como a gente viu, perímetro é igual à soma de todos os lados. Então, 2x mais y mais 2x mais y. Ou seja, esse 2x aqui mais esse y aqui, esse 2x aqui mais esse y aqui. Essa soma ela só pode ser feita com os termos semelhantes. Ou seja, eu só posso juntar x com x, y com y, né? Então eu vou ter que fazer a junção desse 2x com esse 2x e também fazer a junção desse y com esse y aqui. Lembrando que quando não aparece o coeficiente, a gente deve considerar 1. Então, para representar o perímetro aqui, a gente deve juntar os termos semelhantes e o nosso perímetro aqui vai ficar 2x mais 2x, 4x, 1y mais 1y, 2y. E por último, a gente só vai poder saber calcular o valor numérico de uma expressão algébrica quando a gente souber quanto vale as letrinhas. Calcule o perímetro do retângulo abaixo para x igual a 3 e y igual a 4 centímetros, porque a gente já sabe que aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho outro y. Então isso quer dizer que o nosso perímetro ele é formado por 4x mais 2y, justamente porque a gente fez isso bem direitinho anteriormente, né? Então aqui eu tenho 4 vezes x e aqui eu tenho 2 vezes y. Então basta eu substituir aqui o x por 3 e substituir o y aqui por 4. Então o meu perímetro aqui vai ficar 4 vezes 3, porque é 4 vezes x e o x vale 3 aqui. E eu vou somar com 2 vezes 4, porque 2 vezes y aqui e o y vale 4, então vai ficar 2 vezes 4, né? Então com isso, matematicamente, a gente resolve multiplicação antes de adição. Então o nosso perímetro aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, 2 vezes 4, 8. Então somando aqui 12 mais 8, então nós teremos o perímetro de 20. Agora, 20 o quê? Como aqui as unidades estão em centímetros, então nós temos aqui 20 centímetros de perímetro. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá aquele like, comente logo aí abaixo se tiver alguma dúvida, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!